Oi, gente, tudo bem? Olá, gente! Então, hoje a gente está aqui para falar de um filme que ele foi indicado ao Globo de Ouro, que é O Abutre, de 2014. É um filme dirigido e escrito pelo estreante Django Roy, e ele é estrelado pelo Jake Gyllenhaal, que é famoso aí por interpretar vários personagens no cinema. Vamos para a história do filme. A história do filme... Eu esqueci o nome do cara. Jake Bloom. Que merda. Gente, isso corta isso? Ah, não, pelo amor de Deus. Vai cortar depois. Jake Bloom é um cara que mora em Los Angeles e como o desemprego está em alta, ele procura algumas tarefas para fazer, alguns deveres, alguns trabalhos. Alguns freelas, ele não consegue. E o que ele faz? Ele começa a observar acidentes. E um certo dia, ele vê um acidente e ele vê que o pessoal começa a gravar, jornalistas começam a gravar essas cenas e que isso dá dinheiro, isso dá lucro. Então ele começa a fazer a mesma coisa. Ele começa a ir atrás de acidentes, ele compra um rádio da polícia e vai atrás de todos os acidentes que estão ocorrendo na cidade. Nisso ele começa a forjar alguns acidentes para ganhar credibilidade, para ganhar mais visão, e nisso ele começa a vender os produtos dele, começa a ganhar dinheiro, e o cara é muito louco. Galera, ele fica com inveja de um cara que já era cinegrafista antes, que tem uma câmera super potente. Daí, para ele conseguir o dinheiro, vendendo as filmagens para um jornal local, ele compra uma câmera barata e ele começa com o rádio, né? Com o rádio da polícia, ele começa a descobrir onde tem acidente na cidade para tentar vender mais rápido as filmagens para o jornal. Só que no local do acidente, para ele ter imagens melhores, ele acaba mudando algumas peças, entendeu? Que pode até influenciar na investigação da polícia. Mexe em vítimas por acaso. Exatamente. Agora vamos para os aspectos técnicos do filme. O filme, o Jake Gyllenhaal, o ator, ele precisou emagrecer uns 10 quilos para interpretar o personagem de Jake Bloom. No filme ele tá visivelmente mais magro, ele tá realmente com um aspecto assim, mórbido, sabe, sinistro. Basicamente um abutre mesmo, como o nome do filme já diz. Como eu falei, esse filme é escrito e dirigido pelo Django Roy, ele é um estreante e ele escolheu aí também no elenco a atriz Rene Russo, que interpreta ali a jornalista que comanda o jornal e tal, de forma sensacionalista, que acaba se envolvendo sexualmente, assim, de uma forma muito sinistra, com o Jake Bloom. O filme tem uma forte mensagem sobre banalização de crimes, banalização de vítimas também. Fala sobre como o jornalismo sensacionalista ele atua e tipo, ele passa uma mensagem bem assim, que quanto menos empatia você tiver com as pessoas, mais sucesso você vai ter nessa área. E ele mostra exatamente o que um jornalista não deve ser, que ele é invejoso, ele faz tudo por dinheiro, ele não tá nem aí com as leis, com ética, com moral, tudo que um jornalista tradicional não deve ser. Galera, o roteiro é um roteiro muito intrincado. O diretor mexeu com muitas falas e deixou o clima assim muito mais pesado em relação à área. Por exemplo, o personagem lá do Jake Gyllenhaal, ele é um personagem extremamente frio, calculista. Ele parece no começo ser um personagem muito calmo, muito simples, mas ele não é nada disso. Teve também um grande estudo, assim, dá pra ver, estudo de sociopatia pro ator, pra ele encarnar realmente o personagem. Vale falar também sobre a direção de arte, que é uma direção, assim, excelente. Apesar de não ter muitas cenas com paisagens, com cenários e tal, são cenas com muito plano sequência, que mostram como realmente o personagem muda as cenas ali do crime pra ter a filmagem e tal. Então é um filme que vale muito a pena assistir. E é isso, gente. Então, se vocês gostaram, deixa aí o joinha, não esqueçam. E é isso. Não, na verdade, a gente não podia ter falado isso, porque vai ter agora outro filme. Então, e é isso, gente. Fica a indicação de O Abutre, de 2014. Muito bom, gente. Oi, gente! Fala, galerinha! Vocês já assistiram Todos os Nomes do Presidente? Então, o filme conta a história de dois jornalistas que vão investigar o caso Watergate, na época da eleição do presidente Nixon. Os atores que interpretam são Robert Redford e Dustin Hoffman. E o filme vai contando a história a partir da perspectiva deles
e conforme eles vão entrevistando as fontes que participaram do caso. Vale lembrar que o filme tem uma pegada bem clichê, onde colocam uma dupla bem diferenciada. Por exemplo, o Redford ele é mais organizadinho, enquanto o seu colega é bem desorganizado. Bem aquele clichê do gordo e o magro. A gente pode ter também como aquele clichê do Debi Lloyd também, bem isso mesmo. Campeonato Nacional de Biquíni. Precisamos de 2 rapazes para nos passar óleo antes de cada apresentação. E estão com sorte. Tem uma cidade a 5 quilômetros daqui, com certeza vou encontrar 2 rapazes por lá. Sobre os aspectos técnicos, a iluminação ela deixa um pouco a desejar, quase não tem iluminação nenhuma no filme. Tem uma cena em que os dois estão conversando e eu não consigo enxergar eles dentro do filme, eu fico tentando achá-los. Então eu acho que o aspecto negativo do filme é a iluminação e um aspecto positivo é a dinâmica boa, né, que tem entre os dois atores e os diálogos também eles são bem massivos e as cenas são muito longas, dá uma impressão de cansaço. Não seja tão crítico, o filme é de 1971. 76. A questão da iluminação, eles queriam pegar um sombrio, suspense, por isso que deixaram o filme dessa forma. Era meio Sherlock Holmes, né? Mas não deu muito certo. Não deu muito certo, ficou muito escuro. O caso Watergate foi o caso em que o jornal Washington Post denunciou a tentativa de assalto ao Comitê da Casa Branca, que na época era para impedir a eleição do presidente Nixon. Só que acabou não dando muito certo, o caso o Washington Post conseguiu denunciar o caso e a história se baseia nesses relatos. Como é um filme de 76, o caso tinha acabado de ocorrer, eu acho que o filme consegue sintetizar bem o que foi assim, as redações jornalísticas da época que tinham, a máquina de escrever e tal, vai estar tudo lá presente dentro do filme, mas assim, eu não senti tanta emoção vendo o filme, tanta representação, é mais um filme assim, que você passa, tudo bem. É isso. Uma grande curiosidade sobre o filme é que eles não tinham autorização para gravar no Washington Post, mas eles conseguiram fazer o mais realístico possível o cenário da época. Dentro do estúdio da gravadora lá. É isso aí. Bom, depois dessa crítica maravilhosa, espero que vocês assistam o filme e dêem opinião pra gente aqui nos comentários. É nóis. Tchau! Então, gente, agora a gente vem com um filmaço aí de 2016, Spotlight, Segredos Revelados. É um filme que vai contar a história de 3 repórteres que eles trabalham no jornal, no Journal Boston Global, e eles têm lá uma editoria que dá nome ao título, né, que é Spotlight. E assim, o filme vai acompanhar a história desses repórteres investigando histórias de crimes, de pedofilia, comandados por padres lá da Igreja Católica de Boston. E são crimes que já aconteciam há muito tempo, que esses repórteres já publicavam coisas na coluna do jornal e tudo, só que daí eles decidiram fazer uma matéria assim maior, uma reportagem, né? E decidir realmente denunciar. O filme é baseado numa história real, a história real inspirou um livro e até que veio então o longa-metragem, que ganhou um Oscar e tal, e é isso aí. O filme pode interessar para os jornalistas porque ele mostra a importância do jornalismo investigativo nesses casos de crimes tão bárbaros, né? Que foi a questão da pedofilia com os padres. E também a função social do jornalista, como ele pode ajudar na resolução de casos, em denúncias, e como a sociedade fica informada, né? O nosso papel é muito importante. E assim, no filme fica bem claro que o jornalista ele tem um papel assim de policial, né? Sim. Porque como a polícia não tem tanto acesso, não sabe do que está acontecendo, o jornalista acaba indo por esse viés investigativo e descobre tudo que tem a ver com esses casos de pedofilia. Oi, galera, vamos falar novamente sobre o Spotlight, que é Segredos Revelados. E agora eu vou falar um pouco das premiações. Ganhou o Oscar de melhor filme em 2016 e melhor história original.
O grupo Spotlight, que é o grupo investigativo, também ganhou o maior prêmio de jornalismo americano. A história é baseada em fatos reais, realmente ocorreu. Começou em 1995, quando uma mãe denuncia um padre chamado Georgian por abusar de 3 crianças, que eram os filhos dela. A partir daí, uma colunista publica a história. A história se baseia em o porquê de não terem levado adiante a questão da pedofilia contra a igreja. A igreja, na época, na verdade, a igreja sempre foi bastante forte em Boston, a igreja católica, e todos os arquivos eram confidenciais e não eram destinados ao público. Então, com isso, o diretor chama o grupo do Spotlight para poder investigar. Ocorrem várias investigações e, com essas investigações sendo publicadas, as pessoas, as vítimas, têm a liberdade maior de estar indo procurar o Globo para falar sobre isso. Direto em sua direção, ou seja, ele não usa de grandes artifícios e pirotecnias para te prender na tela. Ele simplesmente mostra o cotidiano dos jornalistas e o modo de como a reportagem vai sendo feita ao longo do decorrer do processo do filme. Todas as cenas, elas são diálogos entre os personagens, então começa com um plano mais aberto e depois vai focalizando até chegar nas faces dos personagens, e isso dá uma inserção, pelo menos parece que você está dentro da história vendo tudo de fora, assim, né, como espectador mesmo, só que de uma forma bem próxima. As atuações, elas são bem mais contidas, minimalistas. Eu dou destaque no filme para a atuação do Mark Ruffalo, que eu acho que foi o cara que resolveu tudo e conseguiu ter um papel muito importante dentro do filme. Então aí, se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho para receber notificações, isso é muito importante, ajuda nós. E falou, fechou, é nóis. Tchau, tchau.